Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre a educação em Roma, né? A educação em Roma, Roma antiga, né? E para isso eu peço para quem tiver interesse que se inscreva em nosso canal, dê o like nos nossos vídeos e também proponha temáticas. Bem, nós vamos dar apenas uma rápida vamos fazer uma rápida incursão na educação romana, porque Roma, né, ou o Império Romano, foi o último, né, dos grandes impérios escravistas, e Roma teve uma profunda influência no Ocidente, né, principalmente no Ocidente, mas também no norte da África, todo o Império Romano abarcou do que hoje é Portugal, a Alemanha, a Inglaterra, o norte da África, a Palestina, né? Então, e durante um período de tempo imenso. Então, a primeira coisa que vamos falar é sobre os períodos da história romana, né? Podemos dividir a história romana em três grandes períodos. A realeza, que vai de 753 a 509 a.C., né? Isto é, da fundação de Roma à queda do último rei etrusco. O segundo período, que é denominado de República, que vai de 509 a 27 a.C., né? No qual no início prevalece uma luta de classe entre patrícios e plebeus, e depois ocorre, né, o expansionismo militar, que vai gerar o Império, né, que é o último período, que vai de 27 antes de Cristo a 476 depois de Cristo. Isso é da instauração do Império, a sua queda com a invasão dos chamados bárbaros. Então, Roma vai de 753 a.C. a 476 depois de Cristo. Então, quer dizer, nós só podemos dar uma visão geral desse aspecto que da história romana, que é a educação, de uma forma bastante resumida, né? Porque a realeza, a república, né? E dentro de cada um desses períodos, há especificidades sobre a questão educacional. Primeira coisa, né, o ponto de partida nosso, né, que utilizamos o método do materialismo histórico, é partir do modo de produção, né? Porque é o modo de produção que vai indicar, que vai nos fazer compreender a chamada superestrutura política, né, jurídica, né? Inclusive as formas de consciência do mundo romano, né? E o que é que vai caracterizar o modo de produção escravista, né? Tem algumas características básicas. Primeira característica é a propriedade privada dos senhores de escravos sobre os meios de produção, bem como sobre os próprios trabalhadores, os escravos, né? Os trabalhadores escravizados. Então, essa é a característica essencial do escravismo, né? Desse modo de produção que imperou antes na Grécia e também em Roma. A produtividade do trabalho, né, é relativamente elevada, né, em comparação com o modo de produção tribal ou denominado comunismo primitivo, né, permitindo ao trabalhador escravizado criar um sobreproduto que é apropriado pelo senhor de escravos, né? Então, essa é a relação de exploração que existe entre os escravistas e os trabalhadores escravizados. O sobreproduto, né, é a produção que ultrapassa aquela necessária à sobrevivência do trabalhador escravizado. O sobreproduto é criado pelo sobretrabalho, que é a fração de tempo de trabalho além daquela, né, de tempo de trabalho, além daquele necessário à produção, né,
do mínimo de que o trabalhador escravizado necessita para a sua sobrevivência. Né? Então, o que é o sobretrabalho? O trabalhador escravizado, o trabalhador escravizada, produz mais do que é necessário para a satisfação de suas necessidades, e como eles são propriedade dos senhores de escravos, dos escravistas, esse sobretrabalho que produz um sobreproduto, e esse sobreproduto vai para a apropriação privada dos senhores de escravos. Né? Essa é a lógica interna do modo de produção escravista. Mais ainda, né, tem outras características. A divisão do trabalho entre a cidade e o campo, né, entre pastores e agricultores, entre artesãos e entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, que é uma característica, né, forma da característica de vários modos de produção escravistas concretos. Né? A produção era destinada essencialmente ao consumo local. Certo? É claro que havia produção de mercadoria em Roma, certo? Mas o núcleo central era a produção destinada essencialmente ao consumo local. A escravidão, né, foi, né, a primeira e mais brutal forma de exploração do ser humano sobre outro ser humano. Né? Depois, ainda há resquícios, né, de escravidão no mundo hoje, mas são marginais, né? Estão à margem do que impera hoje, que é o modo de produção capitalista. Né? O modo de produção escravista em Roma, né? Nós falamos abstratamente do modo de produção escravista, agora como era o modo de produção escravista em Roma. Geralmente, né, os trabalhadores escravizados eram prisioneiros de guerra e também plebeus, quando perdiam a liberdade por dívidas. Né? Se não podia pagar as dívidas, eles eram transformados em escravos. Muitos escravos públicos, né, trabalhadores escravizados, pertencentes ao Estado. Trabalhavam nas construções monumentais, como palácios e aquedutos, ou nos serviços de urbanização, como calçamento de estradas. Outros, de propriedade particular, trabalhavam no campo ou na cidade, inclusive na função de preceptores, quando instruídos, isto é, de professores. Né? Então, por exemplo, devido às guerras expansionistas, né? Por exemplo, Roma conquistou a Grécia. Então, muitos escravos, muitos gregos foram escravizados e, como eram mais intelectualizados, se transformaram em professores dos grandes latifundiários, dos grandes comerciantes romanos, né? Dos seus filhos. Né? Então, chegou um momento que o grego passou a ser a segunda língua, além do latim. Né? Em alguns casos, conseguiam a liberdade, chamada manumissão, geralmente por recompensa a serviços prestados. Ocorreram diversas revoltas de trabalhadores escravizados nos séculos II e I a.C., das quais, né, a mais famosa foi a de Espartaco, no ano 73 a.C., ou seja, os trabalhadores escravizados não se deixavam, né? Existiam várias formas de resistência, né? Chegando até a resistência extrema, que é a própria rebelião. Isso é comum em todos os modos, em todas as formações sociais escravistas. Né? Vejamos aqui no Brasil, né, no passado, quando o Brasil era colônia, o Quilombo de Palmares, certo? Que o Brasil não era escravismo como de Roma, né? Não era o escravismo antigo, era o escravismo colonial, um outro modo de produção, mas que também levava os trabalhadores escravizados à rebelião. Bem, vamos agora falar do primeiro período, né, de Roma, né, do mundo romano, que é a realeza. No período da realeza, com o desenvolvimento da cultura de cereais, a economia deixou de se basear no pastoreio. Mais tarde, o comércio transformou Roma em urbis, isto é, cidade. A substituição da posse comum da terra pela propriedade privada provocou a divisão de classes. De um lado, a aristocracia de nascimento, representada pelos patrícios, e de outra, a maioria da população constituída de plebeus, geralmente homens livres, camponeses, artesãos,
comerciantes, mas sem direitos políticos. Entre os plebeus havia os clientes, assim chamados, por dependerem de uma família patrícia, que lhes oferecia proteção jurídica em troca de prestação de serviços. Embora nessa época o número de escravos fosse reduzido, o sistema começava a ser implantado, né? Como consequência, é óbvio, da expansão de Roma. O outro período foi a República, né? Com a queda do último rei etrusco, teve início a República, que representava os interesses dos patrícios, únicos a terem acesso aos cargos públicos. O poder executivo era representado por 2 cônsules eleitos. O Senado, composto por membros vitalícios, constituía o principal órgão da República. Com o enriquecimento de algumas camadas da plebe, sobretudo as que se dedicavam ao comércio, intensificaram-se as lutas pela igualdade de direitos políticos e civis. Os plebeus obtiveram diversas conquistas no século V e IV a.C., como a criação do tribunato da plebe, a permissão do casamento misto, a publicação da lei das 12 tábuas, né, que foram conquistas da luta de classes entre plebeus e patrícios, né? A luta era entre artesãos, comerciantes, camponeses contra a aristocracia agrária. A importância desta última decorre do fato de constituir o primeiro código escrito romano, ou seja, estou falando aqui da lei das 12 tábuas, né? Então, nós estamos vendo uma coisa muito importante, a gente vê que como as instituições são produtos da história dos povos, né? Da história dos seres humanos que vão se constituindo no decorrer do tempo. Então, nós estamos, por exemplo, um exemplo concreto. A ideia de república vai surgir em Roma, né? Assim como a figura também do Senado, né? Claro que o Senado de hoje não é como o Senado romano, né? Mas essa ideia de representatividade nasceu em Roma, no caso do Senado. Na República também, né? Isso é importante, em decorrente dessas mudanças, surge uma nova aristocracia, não mais determinada pelo nascimento, mas pela riqueza, que aspirava a ocupar os altos cargos públicos. Enquanto isso, os plebeus, pobres, continuavam à margem do processo político, com sua situação econômica prejudicada pelo aumento da importação de escravos, né, estrangeiros, em razão das guerras de conquista. Os pequenos agricultores perdiam suas terras e o trabalho manual dos artesãos desvalorizava-se por ser comparado ao dos trabalhadores escravizados. A política expansionista começou no século V e já no século III a.C., toda a península se encontrava em poder dos romanos. Após as 3 guerras púnicas contra os cartaginenses, né, essas guerras ocorreram no século III e no século II a.C., aos poucos foram ocupadas as mais diversas regiões, até que no começo do século I a.C., né, o mar Mediterrâneo ficou conhecido como Mare Nostrum, ou seja, nosso mar. Né? Então, o período da República foi um período de expansionismo, foi um período em consequência do expansionismo, de aumento da quantidade dos trabalhadores escravizados, também uma diferenciação social entre os próprios romanos. Não só a diferença não era só entre patrícios e plebeus, entre os próprios plebeus, isto é, os homens, eu digo homens no sentido mesmo de homens, né? Porque as mulheres não tinham direitos, né? Não eram consideradas iguais aos homens. Então, entre os plebeus, ocorreu uma diferenciação social, porque surgiu uma nova aristocracia, né? Ou seja, uma aristocracia baseada na riqueza. Grandes comerciantes, camponeses que enriqueceram, alguns artesãos que enriqueceram, mas a grande maioria dos plebeus continuava, não só continuava pobre, mas que se tornava mais empobrecida ainda. Né? Ainda na República, a expansão militar alterou profundamente as tradições romanas. A Grécia, que fora anexada em 146 a.C., encontrava-se no período helenístico, caracterizado pelo contato com diversos povos, desde o Egito até a Índia. Né? A Grécia foi dominada por Alexandre o Grande, né? Pelos macedônios.
E essa ideia de helenismo era o que tentou se forjar, né, se forjou efetivamente, uma unidade cultural entre a cultura oriental e a cultura ocidental, né, entre a cultura grega também e a cultura do Oriente. Né? Então, houve um grande desenvolvimento de vários aspectos da ciência, né? Astronomia, geografia, matemática. Né? Então, a Roma conquista a Grécia, né? Vai conquistar também o mundo que era de Alexandre, né? O Grande. Depois Alexandre veio a falecer e o mundo e foi dividido entre seus 4 generais, né? Então, um ficou com o Egito, outro ficou com outra região, um terceiro com outra região também. Mas o importante é que Roma dominou toda essa herança, né, cultural vinda das conquistas de Alexandre e depois dos reis e dos seus generais. Né? Então, essa influência estrangeira se fazia sentir no luxo dos costumes e nos governos cada vez mais personalistas, a imagem do despotismo oriental. Né? O despotismo oriental trata praticamente os soberanos, né, como deuses. Né? Um exemplo concreto é os egípcios, né, achavam que o faraó era um deus. Né? E também nós que temos uma cultura judaico-cristã, os reis, né, do período do Davi, Salomão, antes Saul, eram indicados, né, com o beneplácito de Deus, né, do Deus dos hebreus. Né? Então, isso também foi levado, essas ideias, para Roma. E as manobras de César, né, o grande César, o grande general, em busca do poder absoluto, demonstrava a fragilidade da República. Em 20, né, foi assassinado, inclusive, né, por uma resistência de setores do Senado que não queriam que César se tornasse alguma coisa parecida com o imperador. Mas mesmo assim, em 27 a.C., Otávio recebeu o título de Augusto, filho dos deuses, e implantou o império. Né? O império, né, o primeiro imperador, no século de Augusto, conhecido pelo grande desenvolvimento cultural e urbano. Foram construídos templos, aquedutos, termas, estradas e edifícios públicos. Portos e estradas abriram mercados, expandindo o comércio. Grandes latifúndios se especializaram em alguns produtos. E o escravismo continuou constituindo a base do processo econômico. Houve incentivo, né, às artes e escritores como Virgílio, Horácio, Ovídio e Tito Livio sofreram nítida influência helenística. Ao atingir sua extensão máxima no início do século II, depois de Cristo, como necessitava de uma complicada máquina burocrática, o Império aumentou o contingente de funcionários do governo, sobretudo para a arrecadação dos impostos das províncias. Dada a complexidade das questões de justiça, desenvolveu-se a instituição do direito romano. Né? Então, praticamente, é claro que o direito, enquanto uma prática, uma praxis social, é anterior a Roma, anterior ao mundo romano. Mas foi a complexidade do Império Romano que gerou o direito romano, né, que foi o ápice do direito no mundo antigo. Certo? O cristianismo também é um produto, né, vamos dizer assim, né, foi um resultado, surgiu no âmbito do Império Romano. O surgimento do cristianismo foi um fato importante. Né? O Deus, né, encarnado, que seria Jesus Cristo, nasceu na época de Augusto, portanto, início do Império, na Judéia, sul da Palestina, território então ocupado pelos romanos. De lá, a doutrina cristã disseminou-se por obra dos denominados, né, evangelistas, seguidores de Cristo, que levaram o evangelho, ou seja, a boa nova, com o intuito de converter os pagãos para a nova crença. Durante muito tempo, a doutrina cristã foi considerada subversiva pelos romanos, por não aceitar os deuses pagãos, já que era uma crença monoteísta. Nem render culto ao divino imperador, além de ter como adeptos principalmente pobres e escravos. Né?
Então, no início do cristianismo, ele foi perseguido por essas características, né? Depois faremos um vídeo sobre o cristianismo e a sua influência na educação, né? A perseguição aos cristãos iniciou-se com o imperador Nero, no ano 64, repetindo-se periodicamente, até que Constantino permitiu a liberdade de culto em 313, né? Ou seja, 313 é óbvio que é depois de Cristo, né? Porque o cristianismo marca, né, principalmente no Ocidente, esse período, né, antes de Cristo, depois de Cristo. No final do século IV, o cristianismo tornou-se religião oficial. A própria doutrina sofreu modificações nesse tempo. Com a adesão da elite, assumiu cada vez mais a estrutura, né, hierarquizada, típica do Império, com representante em todas as suas partes. Na época em que o Império Romano se descentralizou e se fragmentou, a Igreja surgiu como um polo aglutinador, né? O interessante é que o título de sumo pontífice, né, que é dado ao bispo de Roma, né, ou seja, hoje o Papa, é um título romano, né? Sumo pontífice, né, dado ao imperador romano. Mas isso é tema para outro vídeo, certo? Então, o Império Romano foi o maior império escravista, né, que surgiu da antiguidade, certo? E vem depois, é óbvio, né, a decadência, né, que começou a partir do século II depois de Cristo. Teve início a decadência do Império. O que podemos notar que essa decadência ocorreu em vários aspectos, né? Foi um processo de certa maneira longo, né? O desmantelamento da máquina burocrática, lutas pelo poder entre diversas frações da camada dirigente, né? Cada vez mais se tornou personalista, né? As lutas, né? Entre generais, entre latifundiários, né? Altos impostos, corrupção, esvaziamento dos cofres públicos e dissipação dos costumes, né? Afrouxados pelo luxo, né? Então, essa denúncia, antes dos cristãos, vários pensadores pagãos já denunciavam essa decadência do Império Romano. No século III, com o cessar das guerras de expansão e a crise do escravismo, lentamente surgiu o sistema de colonato, em que os agricultores livres ficavam presos à terra que cultivavam, pagando os proprietários com uma parte da produção. O declínio do artesanato e do comércio provocou a ruralização da economia. Enquanto isso, os chamados bárbaros, né? Porque bárbaros é quem não era romano. Então, os chamados bárbaros se infiltravam como colonos ou soldados nas fronteiras, até que que era chamada, né, uma horda de guerreiros bárbaros, né, de diversas origens invadiu o império, fragmentando no início do século V. Em 395, o Império Romano dividiu-se em ocidental, com sede em Roma, e oriental, com sede em Constantinopla, antiga Bizâncio, e hoje Istambul, na Turquia. Em 473, a Itália caiu em poder de Odoacro, rei dos Érolos, e o Império Romano do Ocidente deixou de existir, né? Então, vejam, o que é que nós fizemos? Vimos o fundamento econômico, né, que está nas relações de produção, do escravismo. Depois fizemos uma rápida recapitulação, uma rápida síntese do desenvolvimento do Império Romano, né? Inclusive levando em consideração as suas concepções culturais e políticas. E agora sim vamos chegar à educação romana, né? Nós sabemos que a educação faz parte do processo mais amplo de reprodução social, né? As sociedades têm que se reproduzir, têm que se permanecer no tempo. E para permanecer no tempo, tem que ter uma estrutura, né? Um complexo social que forme indivíduos, que forme setores sociais que vão dar continuidade à sociedade. Então, Roma desenvolveu a concepção de império.
Apesar das diferenças existentes entre os povos conquistados, não havia discriminação dos vencidos, mas lhe era conferido o direito da cidadania romana, em troca do pagamento de impostos. No caso específico da Grécia conquistada, em vez de impor o latim, os romanos incorporaram o idioma, bem como vários de seus padrões culturais, que se tornaram herança da humanidade. A cultura universalista pode ser expressa na palavra humanitas, no sentido literal de humanidade, e mais propriamente de educação, cultura do espírito, algo equivalente à paideia grega. Distingue-se desta, no entanto, por se tratar de uma cultura predominantemente humanística e, sobretudo, cosmopolita e universal, buscando aquilo que caracteriza o ser humano em todos os tempos e lugares. Né? Então, como era a educação romana? Né? De maneira geral, se pode distinguir, né? Se pode dividir a educação romana em 3 fases. A educação latina original, de natureza patriarcal, a influência do helenismo, criticada pelos defensores da tradição, e, por fim, a fusão entre a cultura romana e a helenística, que já supunha elementos orientais, mas com nítida supremacia dos valores gregos. A fusão dessas culturas trouxe um elemento novo, o bilinguismo, né? Bilinguismo, ou seja, falar 2 línguas. E desde cedo as crianças aprendiam o latim e grego. Às vezes o ensino era bilíngue, quando as 2 línguas principais acrescentava-se a língua local. Desculpa. Às vezes o ensino era trilíngue. Então você tinha latim, tinha grego e tinha também a língua local, né? Porque o Império Romano era um império multicultural, né? O império que dominava as regiões, hoje é a Inglaterra, né? Dominava o que hoje é a França, né? Dominava o que é hoje a Alemanha, dominava o que é hoje Portugal, o que é hoje a Espanha, né? Então, necessariamente, dominava o norte da África, o Egito, a Palestina, então, necessariamente, era um caldo, né, cultural. Em todas as épocas, no entanto, permaneceram alguns aspectos da antiga educação, qual seja o papel da família, representado pela onipotência paterna, mas não destituída de afeto, e pela ação a efetiva da mulher, de que é exemplo célebre tipo da mãe romana. Né? Então, as mulheres eram identificadas com o papel social de mãe. Bem, a educação heróico-patrícia. Né? Até os 7 anos, as crianças permaneciam sob os cuidados da mãe ou de outra matrona, mulher respeitável. Depois dessa idade, as meninas aprendiam no lar os serviços domésticos, enquanto o pai se encarregava pessoalmente da educação do filho. O menino o acompanhava às festas e aos acontecimentos mais importantes, ouvia o relato das histórias dos heróis e dos antepassados, decorava a lei das 12 tábuas, desenvolvendo desse modo a sua consciência histórica e o seu, né, o patriotismo. Nessa forma, né, de educação heróico-patrícia, aos 16 anos, o jovem era encaminhado para a função militar ou política. A educação pouco se voltava para o preparo intelectual e mais para a formação moral, baseada na vivência cotidiana e na imitação de modelos representados não só pelo pai, mas também pelos antepassados. Né? Então, isso é importante, a função. Por que a função militar? Porque era o império escravista, que tinha uma das características do escravismo é o expansionismo. Então, você tem que fazer guerra, conquistar outros povos, para escravizá-los e para conquistar também riquezas. E para manter esses povos conquistados e essas novas regiões, você teria que ter a capacidade de domínio, que pode ser também considerado como um dos aspectos da política. Por viver em uma sociedade agrícola, o menino aprendia a cuidar da terra, atividade que, de início, colocava lado a lado o senhor e o escravo. Aprendia também a ler, escrever e contar, bem como desenvolvia habilidades no manejo das armas, na natação, na luta e na equitação. Os exercícios físicos visavam a preparação do guerreiro, mais do que propriamente ao esporte desinteressado, né? Característica da estrutura social. Você tem que manter, tem que ter exército,
tem que ter controle social, você tem que preparar as classes dominantes, né, para isso. Aos 15 anos, ele acompanhava o pai ao fórum, à praça central, onde se fazia o comércio e eram tratados os assuntos públicos e privados, e em torno do qual arguíam, né, em torno do qual se erguiam os principais monumentos da cidade, inclusive o tribunal, e aí aprendia também, né, necessariamente pela vivência, o civismo, o amor a Roma. Né? Nós temos também um outro, mais ainda, né, a educação se torna cosmopolita. Né? A partir do século IV, antes de Cristo, né, foram criadas as escolas elementares particulares, que se disseminaram no século seguinte. Eram as escolas do Lud Magister, Ludus, Lud, jogo, divertimento, Magister, mestre, nas quais se aprendia demoradamente a ler, escrever e contar, dos 7 aos 12 anos. Os mestres eram simples e mal pagos, né? Ou seja, não é novidade os professores serem mal pagos, e as professoras, né? E para desempenhar seu ofício, ajeitavam-se em qualquer espaço, uma tenda, né? A entrada de um templo ou de um edifício público. As crianças escreviam com estiletes em tabuinhas enceradas, aprendendo tudo de cor, muitas vezes ameaçadas por castigo. Né? A gente sabe que o castigo, essa figura do castigo, vai surgir numa sociedade que já existe uma diferenciação social entre as classes. Né? Outra característica dessa educação cosmopolita, né? Por volta dos séculos 3 e 2 a.C., as incursões militares e o comércio colocaram os romanos em contato com os povos helênicos e o esplendor de sua cultura. Inúmeros professores gregos ensinaram a sua língua, dando início à formação bilíngue dos romanos. São desde o período as escolas dos gramáticos, em que os jovens de 12 aos 16 anos entravam em contato com os clássicos gregos, ampliando seus conhecimentos literários, ao mesmo tempo que estudavam as chamadas disciplinas reais, como geometria, aritmética, né, geografia e astronomia. Iniciavam-se também na arte de bem escrever e bem falar. Né? Outro elemento da educação cosmopolita, né, que foi o quê? O surgimento, então, da necessidade de um terceiro grau de educação, representado pela escola do retor, professor de retórica. Diferentemente dos Lud Magister e dos gramáticos, os retores eram mais respeitados e bem pagos. As escolas superiores desenvolveram-se no decorrer do século I a.C., época de Cícero, e cresceram durante o Império. Eram frequentadas pelos jovens da elite, que se destacariam na vida pública e que, por isso, se preparavam para as assembleias e as tribunas. Estudavam política, direito e filosofia, sem esquecer as disciplinas reais próprias de um saber enciclopédico. Acrescentava-se a essa formação uma viagem de estudos à Grécia, ou seja, esse aspecto da educação, esse terceiro grau, era para formar fundamentalmente a elite, né? A elite romana, né? Ou então de setores assimilados, que vão controlar, que vão dirigir, que vão dar sustentação, né? Garantir a organização do Império Romano. Novamente sobre a educação cosmopolita. Né? A educação física merecia a atenção dos romanos, mas com características menos voltadas para o esporte e mais para as artes marciais. Em vez de frequentar ginásios, lutavam nos circos e anfiteatros, tratado a sinal de preparar o soldado. Né? Então, essa educação cosmopolita, né, foi a educação correspondente à República, tá certo? Enquanto a educação heróico-patrícia ficava também expressava, né, a reprodução do período da realeza, ok? Então nós vamos chegar à educação no Império, certo? Ou seja, nós estamos falando da educação em cada um dos momentos do desenvolvimento vamos dizer assim, de Roma, né? Eu não falo, porque Roma tem realeza, república, império, né? Então,
nós temos uma educação do período da realeza, uma educação do período da república e uma educação do império, né? Embora haja diferenciações, mas há também continuidade. Bem, a educação romana durante o Império não foi muito diferente da oferecida no período anterior, isto é, da República, a não ser por sua complexidade de organização. Nota-se a crescente intervenção do Estado nos assuntos educacionais, porque a administração do Império requeria uma bem montada máquina burocrática, com funcionários que deveriam ter pelo menos instrução elementar. Então, o Império tem um controle maior sobre a atividade educativa, por sua necessidade para manter a máquina burocrática. A máquina burocrática de arrecadação de impostos, a máquina burocrática de controle social, a máquina burocrática militar, né, de exercício do poder das elites, né, das classes dominantes romanas. Não só sobre outros povos, mas sobre seu próprio povo, né? As camadas mais pobres e principalmente sobre os escravos. Embora o Estado se interessasse pelo desenvolvimento da educação, de início pouco interferiu, colocando-se como mero inspetor, mais ou menos distante das atividades ainda restritas à iniciativa particular. Com o tempo passou a oferecer subvenção, depois a exercer controle por meio da legislação e, por fim, tomou para si a inteira responsabilidade. Já no século a.C., o Estado estimulava a criação de escolas municipais em todo o Império. Então, veja, nada na história ocorre imediatamente, né? É todo um processo, né? E é um processo contraditório. No século I d.C., Vespasiano liberou de impostos os professores de ensino médio e superior e instituiu o pagamento a alguns cursos de retórica, de que se beneficiou o mestre Quintiliano. Pouco tempo depois, Trajano mandou alimentar os estudantes pobres. Mais tarde, outros imperadores legislaram sobre a exigência das escolas particulares pagarem com pontualidade os professores e também definiram o montante a lhe ser pago. Coube ao imperador Juliano, ano 362, praticamente oficializar toda a nomeação de professor feita pelo Estado. Criação de cátedras de medicina, matemática, mecânica e, sobretudo, escolas de direito. Né? Mais ainda, outro resultado da educação do Império, outra característica. Inúmeras bibliotecas foram criadas e os romanos se apropriaram de manuscritos encontrados nas regiões conquistadas. Ainda floresciam o Museu de Alexandria, o Círculo de Pérgamo e a Universidade de Atenas. Em Roma, no século II d.C., Adriano fundou o Ateneu, no Capitólio, espaço para discussão e cultura. Também as distantes províncias da Espanha, Gália e África receberam o estímulo imperial e criaram escolas em que estudaram homens da categoria de Sêneca, Quintiliano e, posteriormente, Marciano, Capela e o Agostinho, né? Conhecido como Santo Agostinho pela Igreja Católica. Né? Nós utilizamos, né, para essa exposição, nos baseamos no texto aqui da Maria Lúcia de Arruda Aranha, né? História da Educação e da Pedagogia Geral e do Brasil, né? Que é esse livro aqui, certo? Que nós utilizamos em nossas aulas, ok? Então, é isso, certo? Espero ter sido bem sintético, né? Depois, com o tempo, eu vou produzir outros vídeos específicos, vou comentar textos, né? Não só da educação em Roma, né? Mas também grega, da Idade Média, né? A influência dos autores, dos pensadores, dos intelectuais cristãos, né? E assim por diante. Nós vamos enriquecendo o nosso canal. Um grande abraço, não deixe de dar o like no nosso vídeo e se inscrever em nosso canal. Até a próxima.